Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conexão com Deus. Eu sou a Thaís e eu quero conversar contigo a história daquela mulher que literalmente riu na cara do perigo. Te convido a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18, versículo 10, que diz assim: Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Aleluia, Senhor. Sara, ela era uma mulher corajosa, né? Por assim dizer. Mas antes da gente chegar nessa conversa aqui, vamos recapitular um pouquinho a história de Sara. Sara, antes conhecida como Sarai, era mulher de Abraão. E Abraão, nos versículos anteriores, mais exato no capítulo 15, no versículo 5, Deus ele dá uma promessa a Abraão. Ele diz assim: Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Ou seja, Deus ele estava basicamente prometendo a Abraão que o Abraão seria pai de multidões, que a descendência dele ia povoar grande parte da terra. Então, Abraão creu na promessa de Deus, só que Sara era estéril. E aí, como que iria ser uma descendência grande, teria um povo muito grande da descendência de Abraão se a mulher de Abraão era estéril? E aí nós entramos em outro versículo, que é o capítulo 16, que diz assim: Sara era a mulher de Abraão, e ela não tinha dado filhos a ele. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão: Já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relação com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Ou seja, Abraão recebeu a promessa de Deus de que seria pai de multidões. Só que Sara, por ser estéril, ela meio que quis antecipar essa promessa, por assim dizer. É basicamente aquele ditado popular que você já deve ter ouvido, que é os fins justificam os meios. Então, Sara, basicamente, ela quis antecipar a promessa de Deus e usar meios viáveis para poder cumprir essa promessa. E aí é onde a gente entra naquele versículo que a gente leu lá no início. Depois de Deus ter prometido a Abraão que ele seria pai de multidões, depois de ela ter feito Agar dormir com Abraão e ter lançado uma descendência ali que não era prometida por Deus, Deus ele dá uma nova promessa a ela de que ela seria mãe. Só que pela idade dela, historicamente falando, ela tinha ali na base dos 90 anos, ela não acreditava. Por quê? Porque ela era estéril. Então, acho que na cabeça de Sara, assim, ele já prometeu que Abraão seria pai de multidões, ele já tem um filho, então vai ser assim. Só que quando ela escuta Deus falando para Abraão que ele seria pai e que ela seria mãe, ela ri, porque ela está descrente, ela era estéril, não tinha muito o que fazer em relação a isso. E às vezes nós somos assim também, nós somos incrédulos igual a Sara, porque Deus ele pode nos dar uma promessa que ao nosso ver é impossível, só que nós esquecemos que para Deus nada é impossível. Deus ele fala para ela: ano que vem eu vou voltar e a Sara vai estar grávida, vai estar com um bebê. E Sara ri e fala: como assim? Eu já tô com 90 e poucos anos, como é que eu vou ter relação com meu marido e ter um filho? E aí Deus fala: por que você tá rindo? Por acaso eu não sou capaz de fazer isso? Não sou capaz de cumprir o que eu prometi? E aí ele repete mais uma vez: ano que vem eu voltarei e você estará com um filho, você terá um filho. E aí depois disso ela fica meio temerosa em relação a isso. Só que graças à bondade de Deus, ele cumpriu isso na vida de Sara, e graças à bondade de Deus, o que ele promete na nossa vida, se permanecer de acordo com a vontade dele, ele vai cumprir. Só que às vezes nós retardamos esse processo. Quem sabe se Sara não tivesse esperado e confiado em Deus, Deus não teria antecipado essa promessa a ela, Deus não teria dado um filho a ela muito antes. E quantas vezes nós não agimos assim também, percebendo ou não percebendo? Às vezes nós tomamos decisões que trazem consequências não muito agradáveis para nossas vidas. Thais, mas Deus ele sabe o que ele faz, por que ele não age diante disso?
porque Deus ele nos deu livre-arbítrio. Então nós temos escolhas, mas nós também precisamos acatar as consequências dessas escolhas. Deus ele deixou que Sara desse a Agar para Abraão e Agar tivesse um filho e cuidou desse filho. Só que a consequência disso foi 2 gerações totalmente diferentes que se tornaram inimigas futuramente e um relacionamento não muito confortável ali no âmbito familiar, porque Sara depois disso não se deu bem com Agar e Agar também não. Então, nós temos escolhas, mas nós também precisamos pensar nas consequências dessas escolhas. Mas o que eu quero dizer, às vezes nós recebemos uma promessa de Deus, só que nós não temos paciência para poder esperar essa promessa se cumprir na nossa vida. Às vezes nós queremos adiantar os planos de Deus, só que Deus ele age no tempo dele, ele não vai mudar o tempo dele, sendo que ele sabe que nós temos capacidades para esperar, sendo que ele sabe que não é o tempo certo para agir na nossa vida. E às vezes nós deixamos de receber determinada promessa porque nós agimos de forma errada, porque nós não confiamos 100% em Deus e porque nós não confiamos nas promessas de Deus. Então, o que eu quero trazer para você hoje é, se Deus te deu uma promessa, espere e confie em Deus, porque Ele tem um momento certo de entregar essa promessa para a sua vida. Eu sei que às vezes você pode estar passando por um deserto, por alguma tribulação, por um momento de aflição, mas confie plenamente em Deus, porque Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. E Deus, Ele nunca desampara um filho seu. Então, se Ele deu determinada promessa para você, confie nele, porque ele vai cumprir essa promessa. Deus, ele não é um Deus de promessas vazias. Então, se ele te deu uma promessa, se ele colocou essa promessa em seu coração, confie nele e espere no tempo dele, porque no tempo certo Deus vai agir na sua vida, amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se gostou, curte, compartilha com um amigo. E se você recebeu uma promessa de Deus, que Deus agiu no tempo dele, você soube esperar ou não soube esperar, coloca aqui nos comentários que eu vou amar ler o seu testemunho. E eu tenho certeza que o seu testemunho vai edificar muitas vidas, amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.